E vamos para mais uma sexta-feira de Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 8 de novembro, dia de Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Um jogo, um confronto, um adversário, um palco que nos traz excelentes lembranças de 2023. Tomara que esta noite seja uma noite tão inspirada, ou que pelo menos o time do Fluminense possa se inspirar naquela noite de 4 de outubro e que possamos sair com 3 pontos que seriam simplesmente excepcionais nesta reta final de Brasileirão. Bora de pré-jogo aqui no canal do Lessa, tudo sobre Internacional e Fluminense, você confere a partir de agora. De um lado, um Fluminense muito desfalcado, sem vários dos seus principais jogadores, pressionado ali novamente pela zona do rebaixamento, sabendo que cada vitória, cada ponto conquistado a partir de agora pode fazer a diferença para chegar na última rodada contra o Palmeiras já livre de qualquer chance de ser rebaixado. Do outro, o Internacional de Roger Machado, que vem numa grande fase, o melhor momento do Inter neste Campeonato Brasileiro são 13 jogos de invencibilidade, momentos totalmente opostos. E aí, o que esperar de um jogo como esse? Diria para vocês que o Fluminense vai ter que fazer um dos seus melhores jogos no campeonato. E eu não estou nem falando tecnicamente não, mas de aplicação tática, de dedicação, de determinação. Vai ser um jogo de superação, não tem jeito. Rimou tudo aí. Mas eu espero que realmente a gente possa ver um Fluminense vibrante em campo. Porque, além disso, é contar com talvez uma atuação ruim do Inter, com uma noite ruim do adversário, o que faz parte do futebol. Eu tô falando, a gente vem falando sobre isso ao longo dos últimos dias, projetando este confronto, e aí muita gente, eu vi alguns comentários, na verdade, da galera falando, mas parece que o Fluminense vai enfrentar o Real Madrid, né? Parece que é impossível ganhar do Internacional. Gente, claro que não é impossível, mas trabalhando com o mínimo aqui de racionalidade, a gente sabe que são duas equipes que estão em situações, não só em situações opostas, mas o recorte, a foto inicial, a foto deste momento do campeonato, realmente mostram equipes em situações completamente distintas, em momentos distintos. O momento do Inter é de subida, é um time que vem crescendo, é um time que vem pontuando e que vem jogando bem. Diria que Inter e Botafogo hoje jogam o melhor futebol neste momento do Campeonato Brasileiro, né? Isso é um fato. E o Fluminense tem dificuldades. Já seria um jogo muito difícil com o time principal, com o que o Fluminense tem de melhor à disposição. Imaginem nessa situação. É claro, é evidente que torna a missão do Fluminense mais difícil, mais complicada. Mas é impossível? Obviamente que não. Se você faz um jogo correto, um jogo aplicado, né, taticamente inteligente e também com coragem para jogar, para buscar, para atacar o adversário quando tiver chance, a gente está falando de futebol. E ainda bem que no futebol a lógica nem sempre prevalece. E tomara que hoje, mais uma vez, seja um desses casos no Beira-Rio. Porque quando a gente olha para esse confronto, começa a projetar lá atrás, não digo nem lá atrás, mas recentemente, a gente olha para a tabela e fala, bom, esse jogo aqui é o jogo que a gente pode perder 3 pontos. Porque a gente não pode perder 3 pontos em casa. É como mandante, como foi contra o Grêmio. Só que isso a gente fala no momento ali de frieza, de fazer contas. É questão matemática. Mas quando o jogo começa, quando o Fluminense está em campo, é claro que a gente tem que acreditar, tem que buscar e é totalmente possível sair do Beira-Rio com um bom resultado. E é isso que o Fluminense vai buscar lá hoje. Se a gente olhar para a tabela aqui do campeonato, a gente vai ver que esse jogo pode levar o Fluminense para a 11ª posição, com uma vitória, chegando ali a 39 pontos, empatando com o Grêmio, dependendo do resultado do Grêmio, e pode também, por outro lado, jogar o Fluminense de volta para o Z4. Tudo bem, vamos lá, o Atlético vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, um jogo extremamente complicado. O Juventude joga em casa, mas contra o Bahia. O Bahia que oscila muito na competição, não é um jogo simples para o Juventude, mas é mais acessível, em tese, do que o Atlético ganhar o São Paulo fora.
Com um empate, o Fluminense estaria livre de qualquer chance de entrar no Z4 nesta rodada, para passar a data FIFA e depois, né, voltar a atuar como mandante contra o Fortaleza. Então é um jogo realmente muito importante. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer, no que a gente deve fazer, para depois olhar para a tabela, olhar para os resultados. Mas é claro que é um cenário que a gente tem que olhar aqui e saber, dentro do jogo, identificar. É aquilo que o Mano Menezes diz, nem sempre você vai conseguir vencer. Se não der para vencer, é conquistar um ponto. Todo ponto é muito importante até o final do campeonato, principalmente quando você enfrenta um adversário desse tamanho e dessa qualificação, jogando em casa, empurrado pela torcida que certamente vai lotar o Beira-Rio. Aqui o histórico na tela: o Fluminense não perde para o Inter desde 2022, no jogo no Beira-Rio, vitória do Inter por 3-0. De lá para cá, 2 vitórias, 3 empates. Uma delas colocou o Fluminense na final da Copa Libertadores do ano passado. Os caras estão mordidos. Vocês podem ter certeza que eles estão mordidos, eles vão querer ganhar o Fluminense de qualquer jeito. Aquela derrota, com certeza, não desce para eles até hoje. Então, eles vão fazer de tudo para ganhar esse jogo, para além da necessidade que eles têm até para se manter ali no topo da tabela. Mas eu prevejo uma partida muito disputada e muito quente, porque o Inter certamente vai querer, não vai se redimir, até porque aquele jogo era muito mais importante, mas vai querer ali dar uma porradinha de leve, pelo menos. Uma provável escalação do Fluminense sempre aqui no oferecimento da KTO, na parceria da KTO, que está pagando simplesmente odd 7 para a vitória do Fluminense. Isso mesmo, odd 7. Então você que é ousado, você que é muito ousado, tá aí. Tá aí. Agora, pô, você é um pouco ousado, né? Um pouquinho mais de pé no chão. Vitória ou empate, dupla chance, 2,42. Olha esse código interessante, hein? E para o Fluminense fazer um golzinho, deixa eu ver quanto tá aqui. Fluminense, número total de gols, 2,5 para um golzinho do Fluminense no Beira-Rio. Cara, tá interessante. É difícil, a gente sabe que vai ser, não precisa ficar falando só da hora também, né? Mas, cara, jogo é jogo, futebol é futebol. Um golzinho no Beira-Rio pagando 2, um empate do Fluminense pagando 2,28. Você vai lá na KTO, kto.com, faz lá seu cadastro rapidinho na KTO, utiliza o cupom JORNADA, não se esqueça, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Fez isso? Agora é aproveitar, mas sempre com responsabilidade, tá, gente? Você não vai entrar na KTO para ganhar dinheiro, não vai ser sua segunda renda, não vai ser o seu segundo emprego, você não vai ficar rico. Então não coloque isso na cabeça. É, acima de tudo, uma diversão, uma brincadeira para a gente curtir e colocar volta e meia. A KTO está colocando uma graninha no nosso bolso. Então sempre aposte com responsabilidade e utilize o cupom JORNADA. Vai lá, kto.com, porque dessa forma você fortalece parcerias como essa que nos proporcionam fazer uma cobertura especial. Hoje eu não estou em Porto Alegre, mas a equipe Jornada KTO 1902 está com o Fio Gabriel Amaral, direto da capital do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, vamos lá então para essa provável escalação. Primeiro, desfalques, né? Caminhão fechado. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Ares, Felipe Melo, Cauã, Elias, todos suspensos. Ignácio fora, lesionado mais uma vez. E ainda teve o Marcelo, que semana passada rescindiu o contrato, mas enfim, já não conta como desfalque a partir de agora, só porque é o primeiro jogo após o ocorrido. Serna é a novidade. Kevin Serna voltou, está em Porto Alegre e vai ser a opção no banco de reservas. Antes daquilo que a gente imaginava. A projeção era para que ele voltasse depois da data FIFA, mas, enfim, Serna se recuperou bem e vai ser já a opção no banco. E aí, essa provável escalação, desde ontem a gente está discutindo e debatendo muito. O que a gente pode esperar desse time que vai ter, ao que tudo indica, lembrando, é uma provável escalação e é uma informação que foi publicada pelo GE ontem, tá? Quando eu mesmo apuro, eu confirmo a informação dos colegas, eu sempre falo aqui para vocês. Eu não consegui essa confirmação, mas é a informação que foi publicada ontem pelo site e a gente está debatendo essa escalação por isso. Qual é essa escalação? Vitor Eudes, infelizmente Fábio fora. Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Diogo Barbosa. Martinelli, Bernal Martinelli e Lima com Keno, Guga, isso mesmo, Guga e Germán Cano. Para quem ontem não viu nada, tava off, chegou agora, não tá sabendo de nada, pô, Léo, você tá de sacanagem. Guga? Como assim? Guga? Ponta? Isso? Você tá falando Guga no ataque? Aparentemente sim, aparentemente é isso.
Eu até falei ontem no vídeo, foram 2 vídeos ontem em que eu abordei o tema escalação, e naquela oportunidade eu falei, cara, a gente tem algumas opções, que é fortalecer mais o meio de campo colocando o Nonato, que é ou deixar 3 homens ali no meio em tese com o Lima mais avançado ali na ponta, como ele vem atuando nos últimos jogos, mas fechando por dentro também, marcando pelo meio. Ele é um cara que ataca mais por dentro do que por fora, mas enfim, estava substituindo, estava fazendo a função que hoje o Keno vai fazer, por exemplo, ali aberto pela esquerda. Outra opção para manter ali a estrutura do time seria o Marquinhos, mas que vem jogando muito mal. Então são algumas possibilidades que a gente discutiu, até a entrada de um dos garotos, o Riquelme Felipe e o Isaac, que estavam treinando, né, com o time ao longo da semana, mas que não foram para Porto Alegre. Eis que o Mano vem com Guga. De fato, uma surpresa. Algo que até então não aconteceu no Fluminense. O Guga atuando junto com o Samuel Xavier, funcionando como um atacante. Mas será que o Guga vai se comportar realmente assim? Qual vai ser o posicionamento? Porque é isso que determina. Não adianta só a gente olhar para a escalação dessa forma. A questão é como os jogadores vão se posicionar em campo. Qual a lógica, acredito eu, que está por trás disso? Né? O Inter tem um ataque muito forte pela esquerda. Faz várias triangulações. Já já eu vou trazer a análise tática aqui do Renan, e vocês vão ver como o Inter faz triangulações pelo lado esquerdo. Quando tem o Wesley, principalmente, mas o Wesley está fora do jogo. Mas vai jogar o Wanderson, que é um jogador de muita qualidade também. O Bernabé, lateral esquerdo, está jogando demais. Né? Um atleta que está realmente rendendo muito. Então a intenção, creio eu, do Mano seja fortalecer esse lado direito de defesa do Fluminense, fortalecer essa marcação, evitar que o Inter consiga fazer essas triangulações e, consequentemente, chegar ao gol, principalmente com o seu centroavante, o Alan Patrick, que é um cara que pisa muito na área o tempo inteiro. E aí a gente está falando do aspecto defensivo, de como conter o Inter. Mas beleza, tem algo muito importante nessa questão. O que o Fluminense vai fazer quando tiver a bola? Esse é o problema, porque em tese o Fluminense vai marcar com bloco baixo. Vai dar a bola para o Inter, normal, natural. O Inter está em casa, vai ter mais posse, vai tomar atitude, vai pressionar, mas o Fluminense não pode se limitar a defender. Se for com uma postura covarde para o Beira-Rio, esquece. Vai levar porrada, vai levar pressão e sufoca o jogo inteiro. Então a questão é, o Guga vai ser esse escape também? Ele vai ser um jogador que vai conseguir puxar os contra-ataques? Eventualmente ele pode ficar e o Samuel Xavier avançar. Né? O Samuel tem bastante vocação ofensiva também. Né? Às vezes o Samuel vai atacar por dentro, com o Guga mais aberto. Então o comportamento, a dinâmica do Fluminense, quando recuperar a bola e for sair para o ataque, for agredir, é que vai determinar se essa opção do Mano, se essa formação vai ter sucesso ou não. Creio que ele vai de cara com isso para conter o ímpeto do Inter, para tentar segurar o jogo, até que no segundo tempo ele possa fazer mudanças e conseguir chegar a um resultado positivo. Concordo? Gosto? Cara, a princípio não. A princípio não. Acho que o Guga vai ter dificuldade, não é uma função, é uma função diferente da que ele está habituado a fazer, mas a gente lembra que vários treinadores em outros clubes utilizam essa opção. O Abel Ferreira cansou de fazer isso com Marcos Rocha e Mike. Né? O Vasco hoje faz isso com Pumita e com Paulo Henrique. Quem mais? O Atlético Mineiro faz agora com o Arana e com o Rubens. O Arana vira uma espécie de meia. Joga os dois laterais. Então são opções que a gente tem visto com frequência por parte aí dos técnicos brasileiros e estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber depois. A princípio, gostaria muito de ver uma novidade, assim, um moleque desse entrando, por mais que seja precoce, mas não seria nada absurdo também. É um risco, você corre um risco. Você tem que entender que é uma situação adversa. Não é simples. Tanto é que o Guga está entrando mais uma vez ali numa função diferente, contra um time muito forte, fora de casa. Tem missão difícil, missão complicada, tem furada, chama o Guga. Basicamente é isso. E nesse momento ele costuma responder bem. Então vamos ver se em campo, na prática, o que o Mano pensou taticamente para esse jogo vai funcionar ou não. Tenho minhas dúvidas, estou com o pé atrás, mas como é algo diferente, vamos aguardar para ver. A parte que me deixa satisfeito é que o Mano não insiste em jogadores que não estão jogando absolutamente nada.
que é Renato Augusto, que entra, e quando entra pouco, quando entra não acrescenta nada. O Marquinhos está muito mal, tá muito mal. John Kennedy nem se fala, Terence não existe. São essas opções. Então, em vez de insistir nesses jogadores, poderia ter colocado um moleque para ver, o moleque tão cheio de confiança, campeões agora. Mas beleza, eu já imaginava que não fosse acontecer isso. Tá tentando sair do lugar comum, tá tentando fazer algo diferente ali diante das diversas ausências e desfalques que a gente tem. Vamos ver o que vai acontecer, né? É uma opção, assim como foi a escalação do Vitor Hugo no Barradão, opção do Mano, foi uma porcaria, ele é o responsável. Se não der certo, como sempre, como treinador da equipe, ele vai ser o responsável. Então, como falei para vocês, o Inter não tem o Wesley, que está suspenso, o Wanderson vai jogar, o Bruno Tabata mantido como titular pela ponta direita, ele que ganhou essa vaga recentemente. A gente tem um provável internacional aí com Rocher, Bruno Gomes, que está jogando de lateral, Roger, Vitão e Bernabé, Rômulo, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Wanderson, com um Borré à frente, o centroavante do Internacional. E só para fechar aqui, esses jogadores que o Mano não, ele opta por escalar o Guga, para mim é uma junção de característica do jogo do Inter, de opções que o Inter tem, pela força que ele tem para aquele setor ali, ou seja, circunstância de jogo. E do outro lado, além disso, é uma falta de confiança nos outros atletas que ele tem à disposição. Ele simplesmente não confia nesses jogadores. Tá muito claro isso. São jogadores que não devem ficar no ano que vem porque o treinador não confia, não coloca para jogar nem em casos extremos. Isso está muito evidente. Então acho que a escolha do Guga passa por esses dois pontos. O ponto forte do adversário e o ponto fraco dentro do elenco do Fluminense, que são esses jogadores que hoje, infelizmente, não acrescentam nada. Agora sim, com a análise do Internacional, para vocês observarem com bastante atenção, como sempre o Renan Reis arrebentando, fazer uma ampla análise aqui para mostrar os pontos fortes do Inter, como o Inter trabalha essa bola pelo lado esquerdo e como o Fluminense vai ter que trabalhar para anular isso com essa entrada do Guga. Fala aí, Renan. É isso, meus amigos. Vamos falar do Internacional, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, o Internacional vem passando por um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Já são 13 partidas de invencibilidade. Portanto, é um adversário aí complicado que o Fluminense enfrentará logo mais. Principalmente levando em consideração a questão dos nossos desfalques. E falando em desfalque, o Internacional hoje não contará com a presença do Wesley, que vem sendo aí um dos grandes destaques do Inter em 2024. No Campeonato Brasileiro, o Wesley marcou 9 gols e deu uma assistência. Portanto, é um jogador aí importante que não estará presente no jogo de hoje. Mas além do Wesley, o Internacional tem alguns destaques. E o primeiro que eu vou apontar aqui para vocês é o Alan Patrick. É um camisa 10 muito bom de bola. Marcou aí um golaço contra o Criciúma na última partida, né? Um gol de falta. E é um jogador que precisa ser marcado de perto pelo meio de campo tricolor, porque ele é aquele camisa 10 realmente, do último passe, o cara que a todo momento busca deixar os atacantes do Inter na cara do gol. E é um cara também, tá sempre aqui, flutuando no entrelinhas, tem muita facilidade para receber, já ficando de frente, para tentar acionar alguém em profundidade. Aqui a gente está vendo um passe para o Bernabé, que é um jogador que nós também falaremos sobre ele aqui hoje. O Bernabé acaba finalizando para fora. E além disso, o Alan Patrick ele também pisa muito bem na área. A gente vai ver aqui no jogo contra o Vitória, conta ali com a sorte, mas ele está aqui, dentro da área e vai fazer uma coisa que parece simples, mas muitos jogadores tentariam forçar a jogada por aqui. E ele é um atleta que lida muito bem, aproveita muito bem o espaço às próprias costas. A gente tem um jogador no Fluminense que faz muito bem isso, que é o John Arias. Então aqui, ele vê que não tem como finalizar, provavelmente seria travado. Então o que ele vai fazer? Vai efetuar o giro, vai aproveitar o espaço às próprias costas e vai conseguir acionar o Wesley aqui para o ponta esquerda colorado fazer o gol ali contra o Vitória. E mais uma vez nós vamos ver o Alan Patrick pisando na área. Aqui num Grenal, o Alan Patrick está aqui pelo lado direito. Para vocês verem que ele é muito inteligente, né? É nesse momento aqui, ele vai ameaçar a jogar a bola na área e vai enganar o Dodi. O Dodi vai efetuar o salto, fica para trás e aqui ele vai fazer uma tabela muito bem feita com o jogador do Internacional. Ganha as costas do Soteldo, faz o cruzamento para trás e quem aparece aqui é justamente, mais uma vez, o Bernabé. Bernabé faz a finalização, a bola encosta no Borré
e o Internacional faz o gol. Esse jogo terminou 1 a 0 para o Internacional justamente nessa jogada. Outro jogador que vem sendo destaque da equipe do Internacional neste Campeonato Brasileiro é o lateral Bernabei. Só para vocês terem uma noção, são 2 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos da equipe do Inter. Então um jogador também que merece atenção sempre que ele for ao ataque. Nós veremos aqui um lance contra a equipe do Atlético Mineiro. E aqui é um lance que a gente vê uma cobrança de lateral. Então o bloco atleticano ele balança todo para o lado da bola. Uma coisa normal. Só que o que acontece? O jogador do Atlético Mineiro aqui acaba falhando. A bola entra no apoio frontal. Vem o passe de retorno. E aí fica um espaço enorme aqui do outro lado. Espaço esse que o Bernabei prontamente vai explorar. Ele faz a ultrapassagem e é uma característica dele. Nós veremos outros lances aqui de ultrapassagens feitas pelo Bernabei. Belo passe aqui, se não me engano foi o Borré que deu. E o Bernabei chega batendo e marca o gol do Internacional. Aliás, o Bernabei foi muito importante para esse empate que o Inter conseguiu fora de casa, porque ele participa da jogada do segundo gol. Tá certo que ele conta com a sorte, mas estava ali. A bola acaba ficando presa na água. Ele consegue fazer a recuperação. E vai fazer aqui a assistência para mais um gol do Internacional. A gente viu ele fazendo aquela ultrapassagem por fora contra a equipe do Atlético Mineiro. E aqui ele vai fazer uma ultrapassagem por dentro. Tem o passe, conta também com a sorte, né? O zagueiro aqui deu mole. Mas é por conta da ultrapassagem que ele fez que ele terá essa oportunidade de finalizar. Ele acaba marcando o gol contra a equipe do Juventude. Pessoal, eu vou mostrar para vocês mais 2 lances aqui envolvendo o Bernabei, mas eu não quero mostrar somente a ação do Bernabei no lance. Quero mostrar para vocês as triangulações que o Internacional costuma fazer pelos corredores laterais. A gente vê aqui contra o Corinthians, que o Mateuzinho, que é o lateral do Corinthians, ele sai para abordar o Wesley. Nós vemos o Thiago Maia e o Bernabei dando apoio ao Wesley. O Bernabei, ele já vai se projetar para fazer a ultrapassagem. O Bidon, percebendo isso, já também fica aqui ligado para fazer a cobertura e acompanhar o Bernabei. Só que o que acontece, pessoal? O Wesley, ele segura e joga aqui pro Thiago Maia. No momento que ele faz isso, eu quero que vocês percebam o seguinte, como o Wesley joga a bola pro Thiago Maia, olha o que vai acontecer, pessoal. O Bidon automaticamente vai fazer o giro e ficará aqui fixado na bola, assim como o Mateuzinho. Os dois ficam fixados na bola. E aí, meus amigos, o Bernabei tem o espaço aqui completamente livre para atacar sem nenhum tipo de constrangimento. O Thiago Maia vai muito bem no lance, porque sai o passe aqui de primeira. E o Bernabei chega à linha de fundo sem nenhum tipo de oposição. Lembra que eu falei para vocês do Alan Patrick, que gosta de pisar na área, gosta de chegar de trás e finalizar? Vai acontecer isso. Bernabei faz o cruzamento, dá a segunda bola, e aí o Alan Patrick pega aqui muito bem, e esse jogador faz uma defesa, né? Consegue salvar incrivelmente ali a bola quase em cima da linha. Aliás, nesse jogo, o Bernabei também fez um gol. Então ele conseguiu ali ajudar o Internacional a conquistar o empate lá em Itaquera. Ele chega aqui por dentro, vai finalizar, a bola desvia no Gustavo Henrique, encobre o goleiro do Corinthians, e o Internacional empata ali a partida. Para terminar, pessoal, falando ainda sobre essas triangulações pelos corredores laterais, esse foi um golaço do Internacional. A gente vê aqui o Internacional colocando 4 jogadores pelo corredor lateral esquerdo. O Juventude, por sua vez, também coloca 4 jogadores por ali. Só que o que vai acontecer, pessoal? A gente vê que, a princípio, o homem livre é esse atleta aqui do Inter. A gente vê aqui esses encaixes. Esse jogador, que se não me engano é o Lucas Barbosa, ele está próximo ao Thiago Maia, mas também está fixado aqui na bola. E o Wesley vai acionar o Bruno. E aí, meus amigos, o que acontece? Acontece uma troca de marcação. Esse jogador que estava aqui no Bernabei, ele sai para abordar o Bruno, que naquele momento era o jogador livre, então ele sai para fazer a marcação. E agora, quem é o homem livre? É justamente o Bernabei. O Bruno, ele daqui não consegue acionar o homem livre. Então ele vai utilizar o Thiago Maia para chegar até o Bernabei, né, a famosa dinâmica de terceiro homem, né, uma triangulação aqui muito bonita dos jogadores do Internacional. A bola vem para o Thiago Maia, ele toca no Bernabei, sai para receber aqui no espaço, né, nas costas
do seu opositor direto. E o Bernabé, ó, solta o passe no momento certo, deixa o Thiago Maia aqui em excelente condição. O Thiago Maia faz o cruzamento, pega aqui o atleta do Inter para fazer o gol do Internacional. Então foi um gol muito bonito e, mais uma vez, ali na verdade foi até uma dinâmica de quarto homem, né? Primeiro, segundo, terceiro, o Thiago Maia, de segundo homem, ele vai para quarto, porque ele ainda recebe a bola de volta, ó, segundo, terceiro, ele acaba recebendo a bola de volta numa dinâmica ali de quarto homem. Defensivamente, meus amigos, o Internacional, ele não apresenta nenhum padrão negativo, ele não toma gols de uma determinada maneira. Aliás, nos últimos 5 jogos, o Internacional sofreu 4 gols. E aí eu vou trazer para vocês uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito curiosa. Desses 4 gols que o Internacional sofreu, 3 foram de pênalti. E os 3 pênaltis foram cometidos pelo Thiago Maia. É uma coisa muito curiosa. Então vamos torcer para que o Thiago Maia cometa mais um pênalti hoje, porque certamente ajudará muito o Fluminense. Vou trazer os lances aqui para vocês. Ó. Contra o Atlético Mineiro, ele acaba cometendo pênalti, ó, bate e faz o gol. Contra o Corinthians, o Thiago Maia acaba cometendo pênalti assim numa infantilidade absurda, né? Tá com o braço aberto ali. O pênalti é muito bem marcado. O Yuri Alberto bate bem. E no penúltimo jogo do Internacional no campeonato, que foi contra o Flamengo, o Thiago Maia também comete o pênalti, colocando aqui, ó, a mão na bola. Impressionante, né, pessoal? Uma coisa assim que é inacreditável. O jogador do Flamengo bate o pênalti e faz o gol. Então o Internacional, ele não tem nenhum padrão ali defensivo negativo, mas eu achei interessante esse fato do Thiago Maia. Vamos torcer para que o Thiago Maia cometa outro pênalti logo mais. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tamo junto pra cima deles hoje. E saudações tricolores. Valeu! Vamos lá pra gente fechar então esse pré-jogo. A arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado pelo Daniel Luiz Marques e pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira. O VAR será o Caio Max Augusto Vieira. O senhor Luiz Flávio de Oliveira, mais um árbitro paulista, né? Para variar, dos últimos 4 jogos, 3 paulistas. É um árbitro que eu não gosto e eu acho que pouca gente gosta, né? Para mim é um árbitro muito fraco, muito. 34 jogos, o retrospecto dele, colocando aqui no Flusão.info, 15 vitórias do Fluminense, 9 empates, 10 derrotas. O último jogo que ele apitou, 3-2 pelo Juventude na Copa do Brasil, depois disso só ano passado. E ano passado só apitou um jogo também, vitória sobre o Inter no Maracanã, justamente sobre o Internacional por 2-0. É um árbitro que tem pouca personalidade, que erra coisas bobas, assim, sabe, inverte faltas, irrita muitos jogadores. Enfim, tomara que a gente possa ver uma arbitragem decente. Não é simples acreditar, a gente tem sofrido muito com isso ao longo do campeonato. Acho que todas as equipes em algum momento sofrem, mas a gente está aqui para falar de Fluminense. E realmente está complicado. Vamos ver o que vai acontecer no Beira-Rio. Tomara que o Luiz Flávio de Oliveira possa ter uma noite incomum, que é uma noite fazendo uma boa arbitragem. Seguinte, a partir das 5 da tarde, ao vivo já com Gabriel Amaral e Fio, direto do Beira-Rio em Porto Alegre, equipe Jornada QTO 1902 em ação, sempre fazendo aquela ampla cobertura para vocês em loco, lado a lado com o Fluminense durante todo esse ano de 2024. A partir das 5, a gente espera vocês. Um abraço, até mais tarde e vamos com fé, vamos buscar esses 3 pontos, vamos buscar pontuar no Beira-Rio. De agora em diante, todo ponto é fundamental. Valeu!